Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal da LPM Finance. Eu sou Leonardo e hoje nós trataremos um pouquinho da importância de investir. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre esse conceito, o que é efetivamente um investimento, né? Em termos econômicos, essa palavra diz respeito ao capital que se aplica com o intuito de receber rendimentos a longo prazo, né? Então, o investimento financeiro ele corresponde à aplicação de um capital em algum tipo de aplicação financeira, como ações, poupança, compra de moeda estrangeira, títulos do governo, entre outras possibilidades, né? Que visam essa obtenção de rendimento. E essas possibilidades no mercado financeiro são muito amplas, né? É um ambiente bastante democrático, com possível aderência ou participação de qualquer interessado. A importância de investir hoje em dia está muito relacionada às oscilações desse próprio mercado financeiro. Há uma série de incertezas em relação ao futuro e aí a gente chama isso de risco, né? Nós não conhecemos o futuro e não sabemos se essas condições que nós temos hoje lá na frente vão ser as mesmas ou serão praticamente iguais, né? Então, investimentos, sejam eles de renda fixa ou renda variável, como por exemplo as ações de empresas cotadas na Bolsa de Valores, elas tendem a proteger o seu dinheiro desse efeito inflacionário, além de valorizá-lo, trazendo mais retornos. Historicamente, alguns países como o próprio Brasil passaram ou vão passar ainda por alguns episódios de descontrole ou crise inflacionária, que de um dia para o outro, por exemplo, os preços variam substancialmente, né? E isso acaba que as pessoas que estão naquele território ou vivem ali acabam por perder muito poder de compra. Então, desta forma, muitos investimentos, sobretudo os atrelados à inflação, eles acabam desempenhando um papel muito importante nessa proteção da renda das pessoas de maneira geral, né? E hoje em dia, mesmo com uma certa estabilização da inflação em alguns países, ainda assim é muito importante proteger os recursos que a gente tem, né? Então, principalmente aqueles visando o longo prazo, para garantir pelo menos a correção monetária desses valores durante um período de tempo. Então, por exemplo, se a gente conseguir pensar em algum cenário, é importante que a gente tenha o mesmo pelo menos, né, a mesma capacidade econômica de poder de compra de hoje daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, né? E grande parte dos bens que nós possuímos ou almejamos possuir algum dia podem também superar o valor dos nossos recebimentos mensais, né? E a única forma que muitas pessoas veem é poupando parte desses recebimentos, né, da sua renda. Mas se você já faz isso, já consegue poupar ao menos mensalmente ou periodicamente algum período, alguma importância, né, algum montante de dinheiro, se você poupar, por exemplo, em determinado período, tipo 5 anos, você vai ter uma quantia considerável daqui a 5 anos. Porém, poupar é muito bom, né? Mas fazendo só esse processo, você vai ter perdido, por conta da inflação, um pouco desse poder de compra, né? Desse valor lá na frente. Então, poupar é muito bom, mas investir é ainda melhor, né? Até pelo crescimento acelerado que oportuniza alguns investimentos. Então, nessa análise de melhores investimentos a fazer, né? Muitas pessoas acabam se perdendo nisso, não sabendo em que investir, né? E muitas das pessoas, por exemplo, da minha geração, ou mais jovens ainda, deixam isso para mais longe, né? Porque só que isso a gente vê que muitos aposentados que fizeram essa escolha lá atrás, né, no momento que eram mais jovens, acabam por ter um estresse importante. Então, é importante a gente dizer que o melhor momento de investir é o agora, né? Porque quanto mais tempo, maior o prazo de investimento que você vai ter, maior a rentabilidade e o crescimento desse patrimônio, dessa renda no longo prazo, né? Então,
investir é muito mais interessante que apenas guardar o dinheiro. Um ponto importante da importância, né, de se investir é que os investimentos oportunizam muitas vezes os investidores a viverem da geração de renda ou terem uma renda extra. Então, se a gente pensar, por exemplo, no juros sobre juros, né, nos juros compostos, um dos principais componentes dessa composição, né, desse cálculo é o tempo. Então, quanto maior for o tempo de você investindo, maior a incidência desse juros sobre o capital que você aportou, né, ou foi aportando. Então, quanto mais cedo você começar a direcionar uma parte dos investimentos, por exemplo, para a aposentadoria ou planos futuros, será mais fácil de alcançá-los. Isso vale tanto a curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, você tem uma viagem que você gostaria de fazer no final do ano. Se você começa no início daquele ano a planejar, a economizar e fazer bons investimentos, né, você vai chegar mais cedo do que se você chegar só no final do ano ou mais próximo daquele objetivo se concretizar e você fazer esse processo, né? E hoje em dia a gente vê que o mercado de capitais, o mercado financeiro está muito em alta. Então, muitos influencers, muitas campanhas chamando as pessoas para fazerem investimentos tá sendo muito veiculado, né, ultimamente. Então, essa demanda por uma educação financeira justifica-se exatamente também pelos problemas que a sociedade vivencia, né? Principalmente pelo endividamento dos cidadãos diante dos apelos de consumo, meio de ofertas abundantes, produtos, serviços. Então, isso impacta diretamente num processo, às vezes, de piora, né, da condição financeira daquela pessoa. Essa dificuldade, né, a pessoa não ter uma educação financeira, uma base, é muito complicado, porque se ela não tem essa base, os impactos tendem a ser, como estava falando, né, um pouco mais negativos ou não tão bons quanto poderia ser. Então, para você que se interessa por investimentos ou quer se tornar um investidor, é importante ter em mente algumas premissas além de estudar, buscar boas fontes, né? Não ter dívidas, né? Ou seja, buscar quitar suas dívidas o quanto antes como premissa para poder se tornar efetivamente um investidor, principalmente de longo prazo, porque quando você não tem mais dívidas é que você vai poder deixar esse dinheiro investindo, rendendo, né? Sem ter que tirá-lo para cobrir alguma obrigação financeira como uma dívida. E antes de você ser investidor, a gente sempre diz que é importante que você tenha uma reserva de emergência, ou seja, uma reserva que nos momentos de emergência mesmo, né, os momentos assim de crise, de dificuldade, você tenha coberto os seus custos por um determinado período. Né? Porque gastos extras, gastos inesperados acontecem. Então, para essas situações urgentes, como uma demissão, uma necessidade médica ou qualquer outra situação que você necessite de um gasto não calculado, como por exemplo a gente teve aí, né, muita gente na pandemia tiveram uma renda reduzida até ficaram sem ela, né? E quem teve provavelmente uma reserva de emergência pensou nisso, pôde gerir esse período crítico com maior tranquilidade. Então isso é muito importante. Uma das questões que a gente sempre ouve falar, mas quanto que, ou gera uma preocupação, quanto é que eu deveria deixar nessa reserva de emergência? Então, esse é um tema importante que vai ser tratado aqui, né, em outros vídeos, até pela relevância do tema, mas existem alguns consensos, assim, né, que pelo menos uns 3 meses dos seus custos a pessoa tem ali contemplados nessa reserva. Mas isso varia, né, varia muito do tipo de profissional, de profissão que você tem, de atividade. Por exemplo, às vezes um funcionário público ele tem uma necessidade menor por causa da previsibilidade, né, e da estrutura do Estado que vai pagando e remunerando normalmente primeiro os funcionários assim de carreira e tal. Então é mais difícil que isso
se alastre por um longo tempo. Mas se a pessoa é um empreendedor, né, um agente autônomo, talvez ele tenha que ter mais tempo, né, de seus custos cobertos em caso de emergência. Então, às vezes é importante a pessoa verificar a sua realidade para aplicar no caso concreto de cada um, né? Então, digamos que você não tem mais dívidas e aí você fez a sua reserva de emergência e agora é a hora de investir, né? Então, bem calçados essas duas premissas iniciais, você vai procurar algum dos produtos ofertados pelo mercado financeiro que são amplos, né? Como, por exemplo, as ações de ótimas empresas pagadoras de proventos, né? Que é particularmente o que eu faço, mas isso não é uma recomendação. Tem que ver o que melhor se adequa ao seu perfil, ao seu interesse, né? Então, uma das coisas importantes também é não investir pensando em retirar esses valores, né? Reforçando aquilo que a gente falou antes, porque o que vai te dar a possibilidade de uma independência financeira, uma liberdade financeira, que é o que a gente entende aqui como prioritário, né? Ou um objetivo em comum, são esses pagamentos recorrentes, né, de proventos, o efeito dos juros no longo prazo, né, no seu patrimônio, nos aportes que você foi fazendo, dependendo do que você escolheu como para investir. Mas o fator tempo, né, é muito importante, como a gente já falou. Então, investir sem ter a intenção ou a possibilidade de retirar esses recursos no curto, médio prazo, principalmente, é o que vai te dar a possibilidade de chegar nos teus objetivos, né? Principalmente se você almeja aí a independência, a liberdade financeira. Então, esse processo que eu expus aqui para vocês não tem como meta também a valorização da cotação apenas, né? Mas principalmente o aumento da quantidade, por exemplo, de ações em carteira, que essa forma, né, é extremamente importante que o risco também do investimento seja praticamente inexistente. E grande parte dessas ações, por exemplo, né, a distribuição de proventos certa. Mas nenhum livro ou aula vai te ensinar tão bem a investir quanto a você ter essa própria experiência, né? Claro que é muito importante estudar, fazer bons cursos de qualidade, né? Mas a prática que se desenvolve dentro do próprio mercado, né? Então a tua filosofia também de investimentos vai sendo lapidada, o teu perfil, os teus objetivos a partir disso, né? Uma ótima forma de alcançar determinados objetivos, como a liberdade financeira, é construindo uma carteira voltada para o recebimento de proventos composta de ações de empresas de setores perenes que pagam proventos há vários anos, sejam elas dividendos, bonificações, juros sobre capital próprio e outras formas de remuneração aos acionistas, por exemplo. Então, ter os seus gastos fixos e gastos variáveis contemplados a partir do recebimento desses proventos, a partir da renda passiva, é o que a gente vai estar aqui veiculando, né? Mas estude o mercado, saiba como é que ele funciona, defina seus objetivos, metas, porque você não vai ganhar dinheiro do dia para a noite, né? O êxito como investidor no mercado financeiro, sobretudo esse de longo prazo, exige muita disciplina, paciência, foco, mas se você tiver isso, com certeza os resultados vão chegar e você vai ter aquilo que você almeja, né, de um modo mais consistente. E se você considera que isso aqui é para você, esse tipo de informação, né, se tem interesse em receber esse conteúdo, não deixe de nos seguir aqui em nossas redes sociais para ficar sempre atualizado com o que nós vamos postando. E caso acredite que esse conteúdo, esse tipo de filosofia de investimentos possa interessar mais alguém, por favor, compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas, para que elas possam ser beneficiadas a partir das informações que a gente vai postando por aqui, né? Então, na descrição do vídeo, além das nossas redes sociais, está disponível o nosso contato direto para que você, caso tenha interesse, possa fazer parte das nossas comunidades. Então, por menos de R$1 por dia, você vai ter acesso a aulas completas, inéditas, biblioteca especializada, lives
e demais conteúdos exclusivos aos membros dessas comunidades. Então é isso aí, é tudo isso por menos de R$1 por dia. Tem duração de 1 ano esse processo, né? Ou seja, você paga uma vez e você vai ter acesso a isso e a outros benefícios. Então é só entrar em contato com os nossos contatos aí, né? Principalmente de WhatsApp, ou deixar uma mensagem em nossas redes sociais, quero fazer parte das redes, né, das comunidades, e aí a gente vai entrar em contato o mais rápido possível, tá bom? Então eu agradeço desde já o seu interesse, o seu tempo, e nos vemos em breve. Até mais.